A família tem um papel fundamental, importantíssimo, porque nós entendemos que rarissimamente esse tráfico humano é feito a partir de sequestros, de ações violentas que retiram a pessoa do seu lugar. Quase sempre acontece como fruto de uma sedução. Então, são pessoas, eu diria, especializadas para seduzir jovens, especialmente mulheres, prometendo um mundo de paraíso nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na Itália, ou na França, e a pessoa acaba concordando e vai, então, dá os dados e tal, tira o passaporte, se organiza para poder sair. E por que isto é tão fácil, esta sedução? Porque provavelmente os vínculos familiares são muito fracos. Quanto mais a pessoa estiver enraizada, como uma árvore está enraizada no terreno e pode vir qualquer ventania, a árvore fica lá e aguenta. Da mesma maneira, uma pessoa que tem raízes na sua família e na comunidade dificilmente será vítima deste tráfico humano, porque sempre terá a possibilidade de partilhar o que está acontecendo, do convite que lhe foi feito, e alguém poderá alertá-la para dizer: não, espera aí, você pensou isto, refletiu naquilo, esteve atenta naquela outra questão. De modo que um dos modos que é ignorado pelo governo, mas que é de fundamental importância para combater o tráfico de seres humanos, é fortalecimento da família, no sentido de fortalecer os relacionamentos principalmente entre pais e filhos. O fortalecimento dos relacionamentos no sentido de criar hábitos desde a primeira infância a compartilhar, a partilhar tempo, a dedicar tempo a uma criança para brincar, para conversar, para contar coisas que estão acontecendo, para perguntar a respeito de do que acontece na escola, com os colegas e outras coisas, porque quando este hábito está criado, ele se perpetua, dura no tempo, e a família se torna realmente um amparo, inclusive, nestas circunstâncias. Muito boa noite, aqui estamos em mais uma Madrugada de Bênçãos e hoje, nessa sexta-feira preguiçosa, véspera de feriadão, nós queremos estar aí junto com você que permaneceu e ficou na nossa companhia. Eu sou o Padre Heitor e é uma grande alegria poder acompanhar você durante esta madrugada que de fato é uma bênção para todos nós. Aí ouvíamos no início do nosso programa Dom Petrini falando a partir da convivência familiar, falando e acenando já para aquilo que será colocado para a Igreja do Brasil na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, quando damos início à campanha da fraternidade, cujo tema deste ano será Fraternidade e Tráfico Humano. Dom Petrini, ele faz menção de quê? De que qualquer tráfico que possa existir, de qualquer retirada da pessoa, ela se dá simplesmente porque o indivíduo não está enraizado no seio familiar, não está enraizado no solo familiar, não está em harmonia com a sua família, com aquela convivência desejada e querida, capaz de trazer e devolver à pessoa a sua centralidade. Jesus Cristo, ele vem preocupar-se com a família desde sempre. Se nós somarmos o Evangelho, nós vamos ver que sempre Jesus está em contato com homens e mulheres dentro de uma família. Jesus cura a filha de Jairo, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, enfim, em vários acenos, Jesus está tendo contato com a família. E a Sagrada Escritura, em todo o tempo, em toda a sua ordem, ela perpassa por esse vínculo familiar, tendo-o como sagrado. Portanto, no Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, quem foi à missa pôde escutar hoje, Jesus, ele recebe daqueles que ali estavam em sua volta, dos fariseus, ele recebe um questionamento. Se é lícito o homem despedir sua esposa, se é lícito o homem separar-se da sua esposa, como havia dito
na lei de Moisés, como era previsto na lei de Moisés. E Jesus, ele vai retomar lá no primeiro livro da Bíblia, lá no Gênesis, aquilo que o Criador mostrou. E ele responde claramente para os seus interlocutores: não lembras daquilo que o Criador falou? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Essa resposta de Jesus devolve a centralidade da relação homem-mulher, base e fundamento para todo o conjunto familiar. O projeto de amor de um homem e de uma mulher que decidem-se unir-se em matrimônio para dar início a uma vida familiar deve contemplar o amor que os une, a fim de que aqueles que chegarão posteriormente, os filhos, possam encontrar o alicerce necessário, um alicerce seguro para poder crescer dentro de um ambiente que favoreça essa integração e essa interatividade entre os membros de uma família. Nós sabemos que o sistema familiar ele é composto pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Esse sistema familiar, para que ele, de fato, tenha a sua vivência plena, ele deve deixar de ter bloqueios. Ele deve fluir dentro desse sistema familiar aquilo que nós chamamos de relação parental. Ou seja, o pai, uma vez que ele é pai, ele é também esposo. A mãe, uma vez que ela é mãe, ela é também esposa. Os filhos, uma vez que são filhos, também são irmãos. Portanto, jamais poderá ter relações trocadas. O pai não poderá passar a ser filho, nem a mãe poderá passar a ser esposa, nem um filho poderá passar a ser pai. Mas ao contrário, tudo deve estar em harmonia no seu devido lugar, para que esse sistema seja fluido de tal maneira onde as pessoas possam se conceber como pertencentes a uma família. E nós sabemos que viver em comunidade, que viver entre o diferente, causa em nós um crescimento tamanho que nos faz perceber quem somos e quem é o outro. A família é o primeiro grupo que nós convivemos, é a primeira comunidade. A família é aquele ambiente onde nós aprendemos a escolher, onde nós aprendemos a discordar, onde nós aprendemos a amar, a odiar, a brigar, a pedir desculpas, a reconhecer o erro. Enfim, é dentro do seio familiar onde nós aprendemos a viver. As primeiras experiências que temos, nós a temos perto do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor. E essas experiências nós guardamos para a vida inteira. Por isso, não é tão difícil a gente ouvir hoje de alguns adultos aquela frase tão famosa: eu era feliz e não sabia. Por que era feliz? Por que nós identificamos o nosso passado, a nossa infância como felicidade? Para alguns, isso é bem verdadeiro, para outros, nem tanto. Por quê? Porque nem sempre as relações parentais, as relações de família, elas trazem de fato boas lembranças. Algumas vezes encontramos desarmonias, encontramos algumas vezes traições nas famílias, separações dolorosas, pais e mães que ainda não estão preparados para dar início a uma família, decidem por algum evento formar-se enquanto grupo familiar e dar início de uma forma torta àquilo que deveria ser pensado, rezado e assumido e, enfim, projetam naquela criança, naquele fruto do amor, marcas dolorosíssimas. Por isso é necessário nós termos em mente que é na nossa família que nós buscamos a força para o nosso bem viver. Dom Petrini dizia, no seu depoimento no início desse programa, que quando as raízes nossas estão firmes na nossa família, nós dificilmente sairemos da nossa rota. E isso é bem verdade. Vejamos uma árvore. Uma árvore, para apresentar uma copa bonita, para apresentar um bom tronco, ela precisa ter raízes profundas. Raízes que vão lá embaixo, buscar a água, buscar os lençóis freáticos para se alimentar. Formando dessa maneira a seiva que vai alimentando todo aquele arbusto, a fim de que ele possa ser aquilo que ele é. Assim também somos nós. Quanto mais profundas forem as nossas relações familiares, quanto mais harmônicas forem as nossas relações em nossa casa, em nosso lar, quanto mais bonitas essas relações
forem, nós conseguiremos manter a nossa beleza. É bem verdade que nem sempre nas nossas casas, nas nossas famílias, nós temos harmonia 100%. E é muito comum nós termos desavenças, nós termos brigas, nós termos divergências. E isso é positivo, porque é na família também que nós aprendemos a discordar, que nós somos confrontados, que nós entramos, de fato, na dinâmica de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Portanto, é na família que nós devemos aprender a viver, para quando sairmos desse círculo familiar, desse sistema, nós podermos ter a força necessária para enfrentar aquilo que a vida nos proporciona. Por isso, para bem vivermos as nossas relações familiares, é necessário, sobretudo, nós termos a consciência de não discutirmos de cabeça quente. É muito comum nós presenciarmos discussões entre filhos e pais, pais e filhos, entre mãe e pai, enfim, discussões que de repente são ditas palavras que magoam ou que machucam. Portanto, quando surgir esse momento em nossas casas, respiremos, pensemos, o que valerá a gente empreender uma discussão no calor da emoção? Poderemos colocar a perder toda uma vida, poderemos marcar profundamente aquelas relações e, quem sabe, destruí-las. Portanto, é necessário respeitar o momento, acalmar-se, para poder se colocar diante do outro com inteireza, com liberdade, com firmeza. Mas também é necessário, diante das nossas relações humanas, a gente se reconhecer como autores das relações, pedir perdão, reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós ferimos o nosso pai, que nós ferimos a nossa mãe, que ferimos o nosso irmão, que os pais feriram os filhos, que houve um erro. É necessário pedir, perdoa-me pelo meu erro. Reconhecer a fragilidade é sinal de fortaleza. Reconhecer a fragilidade, reconhecer o erro é sinal de nobreza. Somente os nobres conseguem se reconhecer frágeis. Somente quem é grande consegue perceber quais são as suas debilidades, quais são as suas fronteiras. E uma vez que reconhecemos as nossas fronteiras, nós pedimos perdão e também somos convidados a perdoar. É outro ponto para bem viver a harmonia familiar. Dar o perdão. Oferecer esse perdão do coração. Saber que aquela palavra, que aquele gesto, que aquela situação que um dia foi feita, que aquela confusão que foi armada, se ela for vivenciada sempre retomada, ela não levará a família a lugar algum. Apenas se guardarão mágoas e ressentimentos, que exigirá de cada membro um esforço tamanho, um gasto de energia profundo para poder rebocar aquela relação trincada. Portanto, perdoar de coração é um fator importantíssimo para as nossas relações. É importante perceber que nós devemos nos esvaziar de tudo que nos trinca a harmonia, de tudo que nos priva de sorrir. É necessário estar sempre livre de tudo aquilo que não nos conduz a uma vivência plena. Também é necessário, para uma vivência familiar plena, reconhecer e elogiar o outro. Quantas vezes a gente precisa ser reconhecido nos nossos afazeres, nas nossas conquistas? E quantas vezes a gente não escuta do nosso pai, da nossa mãe, a gente não escuta dos nossos irmãos um reconhecimento? Aprendamos a reconhecer o que o outro tem de bom, aprendamos a valorizar aquilo que ele possui de interessante, de valor. Aprendamos a externalizar a nossa admiração, porque isso nos alimenta enquanto pessoa. Isso faz com que a gente seja valorizado, que a nossa autoestima seja cada vez mais elevada. E assim a interação entre os membros se torna cada vez mais profundas. Externalizar sentimentos faz parte do bem viver. Quantas vezes a gente quer dizer para o nosso pai, pai, eu te amo. Quantas vezes o pai e a mãe quer dizer, filho, eu te amo, e não consegue, por vergonha, enfim, por tantos motivos. Então vamos começar a trabalhar em nosso coração esse fator que nos leva a externalizar os nossos sentimentos mais bonitos por aqueles que são à nossa volta. Dizer que ama não é vergonhoso. Dizer que quer bem, dizer que é importante, dizer que não sabe viver sem o outro, é interessantíssimo, faz parte da vida.